em termos de forças do Exército e da polícia. Haviam 12 policiais dos 40 que estavam no início do evento. E ali havia só esse grupo reduzido de policiais e também o meu grupo de defesa, de proteção, e a gente, então, conduziu o evento. Então, essa amiga relatou que ela tinha levado tiros ao norte da gente, então fizemos uma barreira com 2 viaturas da polícia e começamos a ir ao norte e tentamos concentrar o público. No meu pensamento, como eu conheço muito bem a região, eu sei que na região sul, alguns quilômetros ao lado da estrada, existe uma base muito grande com muitos soldados. Existem unidades de intervenção, unidades de... Eu acredito que se existe uma área segura que pode vir de lá a resposta militar, seria para o sul. Então eu começo a conduzir o público em direção ao sul. Infelizmente, depois de 10, 15 minutos, começam a vir em nossa direção carros já atingidos por tiros, e a gente começa a dar primeiros socorros aos feridos, e eles param na nossa barreira, e eu começo a interrogar os feridos, e eles me dizem, são terroristas vestidos de uniformes com armas automáticas. Eles estão na entrada do Kibbutz Be'eri, Reim. O Kibbutz Reim está a 1,5 km ao sul de onde a gente estava, e 800 metros mais ao sul está essa base maior militar na área de Gaza. Então, se há terroristas entrando em Reim, isso significa que o quartel também caiu. Uma das primeiras pessoas no Estado de Israel, o primeiro cidadão que começou a entender o que estava acontecendo e o tamanho do evento e a profundidade do problema foi eu. Nessa hora que eu entendo também que ir para o sul seria perigoso, ou que haviam muitos terroristas e muito poucos soldados, segundo os testemunhos das pessoas com quem eu interroguei, e o meu braço direito da segurança, que estava comigo para conduzir toda a situação, a gente decidiu abrir uma via oriental que vocês veem nos filmes famosos, que é as corridas pelos campos. Toda essa corrida em direção aos carros, isso é em direção ao Oriente. E essa tinha cerca de 1.000 carros lá Sim, com fornecedores e com trabalhadores, policiais e tudo, havia uns 1.200 carros que em menos de 1 hora a gente conseguiu evacuar 2/3. E todos iam para a mesma direção? Alguns para o sul, alguns para o norte? No começo, a lógica seria ir para o norte. Sim. Porque 70% das pessoas que estavam lá eram do norte ou do centro. E as estradas mais rápidas que levam para a autoestrada que cruza Israel, eles iam para o norte e então poderiam entrar para as estradas mais rápidas, para as autoestradas. Quando começaram os relatórios sobre os tiros e a gente começou a receber os feridos, a gente decidiu, eu e a Aviv,
A gente conhecia muito bem a região, porque a gente, sempre que a gente vai fazer um evento, a gente faz visitas ao local, a gente anda de carro, e a gente, como empresa de segurança e não de produção do evento, a gente se prepara também para casos, cenários, maus cenários. Cenários podem ser incêndio, pode ser terremoto, pode ser atentado. Em Israel, infelizmente, a gente conhece muito essas situações desafiadoras e a gente precisa estar pronto. Retrospectivamente, eu posso dizer que o nosso conhecimento desse eixo, e que é um eixo agrícola, que cruza a região de campos e plantações e bosques. Então, como a gente esteve lá várias vezes antes do evento, a gente sabia que os carros poderiam passar por lá, embora fossem carros comuns, que eles não têm nenhuma, não são para fora de estrada, mas conseguiram passar 15 quilômetros de lá, já estariam fora da zona em que acontecia todo o acontecimento. Então, eu posso dizer que, retrospectivamente, isso salvou muitas pessoas, milhares de pessoas. A gente, em 1 hora e 15, na hora que começou o disparo dos foguetes, até 15 para as 8, a gente já evacuou 3.000 dos 4.000 participantes. Dos 1.000 que ficaram, havia muita gente da equipe de produção que ficaram para ajudar, a evacuar o público. E havia muitos fornecedores também, pessoas que trouxeram sistemas de som no valor de milhões de shekels, as barracas de comida, a iluminação. Você tem um evento muito sério e muito grande e muito caro, muito complexo, com muitos departamentos e as pessoas ficaram lá para guardar tudo. Pensaram que havia o tiro de foguetes. Nós somos israelenses, a gente não fica muito emocionado com essa situação que a gente já está acostumado e a gente não podia deixar todo o equipamento ali. A mercadoria que estava nos bares, bebida alcoólica, tudo isso precisava ser guardado e recolhido. Então, esses são a massa principal das 1.000 pessoas que ainda ficaram no local. Eu, ao longo de todo esse tempo, entre 7h30 e 8, a cada 5 minutos eu comecei a entender que a gente estava numa situação catastrófica. Eu entendi, então, de acordo com o que acontecia em campo, a gente estava bloqueado pelo norte, bloqueados pelo sul. Escutei muitos disparos vindos do Kibbutz Be'eri, explosões de RPGs e antitanques. E o que eu também, pouco a pouco, fiquei com calafrios foi quando eu escutei só armas soviéticas, Kalashnikov, PK, Tagovnik, RPG, e eu, como combatente do Exército de Israel, eu sei muito bem que armas os nossos inimigos usam. E ainda sei mais ainda que armas a gente não usa. Então, quando veio um dos meus seguranças, disse, eu escutei, eles estão trocando fogos, tiroteios, estão trocando tiros. Então, o oficial da polícia que estava conosco disse, amigos, esse tiroteio não é nosso. E como alguém que serviu na faixa de Gaza há mais de 1 ano, eu posso te garantir que se aqui o pessoal dos militares de Gaza viriam para cá, do quartel,
Infelizmente, a gente tem ouvido tiroteio tão forte a partir de comunidades israelenses, quase meia hora. Eu ainda não vi um tanque passar, não vi um jipe militar cruzar aqui as estradas. Eles já deveriam estar aqui, já em centenas de viaturas aqui. Se eles não chegaram aqui há uns 20 minutos, significa que provavelmente não vai vir mais ninguém. Então a gente vai se preparar para reagir por nós mesmos. E continuamos a evacuação do pessoal, mais uns 10 minutos, até 8h10. E essa foi a hora em que a gente chegou em direção ao Kibbutz Be'eri, de norte ao sul, e aí que parou a 100 metros de nós, em direção ao kibbutz. Eu logo gritei ao pessoal da minha equipe de segurança para sacar as armas e eu vi que era um veículo de terroristas que vieram em um carro civil, que é para não chamar a atenção. Mas todo veículo de cidadão israelense que participou do festival, que veio da direção que haviam terroristas e conseguiu dar a volta e voltar para nós, até nós, a única coisa que ele queria era chegar até nós e passar da nossa barreira e procurar proteção. Nenhum carro civil que passou por um ataque de terroristas não vai parar a 100 metros de uma viatura policial e esperar que algo aconteça. O oficial da polícia que estava conosco lá, o capitão Andrei, falecido, ele pegou um megafone, começou a se dirigir ao carro, saiam do carro, tirem a chave do carro, por favor, se identifiquem. Nessa etapa, eu já disse para um dos meus homens da segurança, entre nós havia uma pequena ponte que passava sobre um rio, pequeno riacho seco, que a nossa barreira estava de um lado e o carro estava do outro. Eu já disse para um dos meus homens, você vai pelo canal direito, eu vou pelo canal esquerdo, a gente vai se aproximar e com as pistolas a gente vai liquidar eles. Eu entendi rapidamente nessas situações, a minha cabeça funciona muito rápido e eu já estava, meu estado mental era me aproximar do carro e eliminar os terroristas e me posicionar em lugares de controle que eu possa impedir o avanço de outros terroristas. Nessa hora, eu pensei que existem 2 ou 3 células terroristas no norte, 2 ou 3 células terroristas no sul, e que a gente ia entrar numa emboscada defensiva até que chegassem novas forças para a área em que a gente se encontrava. Eu não terminei de falar essa frase e começou a troca de tiros e o Hyundai começou a pegar fogo e haviam 4 com um Kalashnikov e aí começou a troca de tiros, eles com Kalashnikov e nós com pistola, uma distância de 100 metros. Quem sabe, conhece um pouco desse assunto, sabe que não é muito eficiente e às vezes pode não ser nem relevante, mas conseguimos fazer com que eles se protegessem e durante a troca de tiros, infelizmente, alguns minutos da troca de tiro começaram a vir, as caminhonetas começaram a vir em maior quantidade e começou uma invasão de muitos pessoal do Hamas, armados dos pés às cabeças. Eles chegaram lá, eram pelotões armados e organizados,
e avançavam como pelotões de infantaria. Você vê, eles estão divididos em células de franco-atiradores, de veículos pesados, e a gente vê que eles estão vindo na nossa direção e a gente começa a receber tiros de metralhadoras e a gente começou também a receber tiros de antitanques, mísseis antitanques. Nós estivemos ali na linha de contato, nessa barreira. Nós éramos uns 5 policiais e 7 dos meus homens de segurança. E nessa equipe sobreviveram 3. Eu e mais 2 homens da segurança. Um deles foi sequestrado, até hoje está sequestrado. E eu, quando terminou a minha munição, e que começamos a receber tiros de metralhadoras e tudo, eu ordenei ao nosso recuo, que a gente recuasse, e fomos em direção ao campo que eu me referi antes. E enquanto a gente corria, a gente vê o disparo, você vê onde os tiros caem, igual nos filmes. Há uma corrida muito grande, histérica, de pessoas que ainda não tinham conseguido evacuar, pessoas que estavam no engarrafamento de carros, pessoas que entenderam que os terroristas estavam se aproximando. E eu lembro que depois que o foguete antitanque atingiu perto da gente, eu levantei a cabeça e eu esfreguei meus olhos porque eu não entendi, porque eu não podia entender a quantidade de terroristas que se diriam para nós com metralhadoras pesadas, com as suas caminhonetas. Eu disse assim, é verdade isso que eu estou passando agora? A gente foi para o campo, a gente correu para a fila de carros abandonados. Eu disse assim, entre em todos os carros e veja até que a gente encontre um carro com chave que funcionando. E a gente encontrou, então, que alguém que fugiu a pé e deixou a chave no carro. A gente levou ainda mais, entramos no carro, levamos mais 2 casais de pessoal do festival. Eu comecei a ir em direção ao eixo que eu conhecia durante 8 quilômetros. Levou uns 20 minutos até chegar no Moshav chamado Patish. Ali eu desci os 2 casais, eu deixei os 2 casais que tinham entrado conosco no carro. E, de fato, em todo o caminho para lá, eu tentava receber uma ideia do que estava acontecendo lá, receber telefonemas dos meus sócios que estavam em campo, meus homens da seguranças que estavam no bosque já junto com os participantes do festival, também do gerente do bar, que estava escondido embaixo do bar, dizendo que centenas de terroristas tinham entrado no local do festival. E eu tento ali entender o que acontecia, acalmar as pessoas, mantê-las em foco para que elas me contassem o que estava acontecendo, e ao mesmo tempo eu estava tentando acionar o exército e a polícia. Como dono de uma empresa de proteção, eu sei como se faz a preparação e tudo mais, e eu tenho comunicação com oficiais do quartel de Gaza, o pessoal de Ofakim, da delegacia de Ofakim, todo mundo que possa vir e ajudar. O que eu não sabia nessa hora é que a delegacia de Ofakim estava passando por uma batalha muito forte com os polícias e que o quartel de Ofakim também tinha sido... Então,
de onde poderiam vir as forças para ajudar a gente, já estavam sendo conquistados, já estávamos em situações em que eles não podiam mandar forças para nos ajudar. Eu, nessa etapa, decido, eu e o segurança que estava comigo, a gente ainda tinha um magazine de balas, um para cada um, e a gente decide que a gente vai se dirigir à barreira ou à base ou algum lugar que tenha um quarto de armas ou alguma delegacia, e a gente precisa voltar para o local. As pessoas nossas estão lá, o evento é nosso, então se a gente não voltar para lá, a gente tem que assumir a responsabilidade, porque não vai ter outra pessoa que vai poder assumir essa responsabilidade. Eu sei que tem muitas centenas de pessoas em campo e muitos milhares de terroristas em campo. Então, se você vê o quadro mais amplo, ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Depois de 10 minutos, chegaram oficiais mais graduados do Comando Sul de Israel, que estão em Beersheba, que ali não chegaram terroristas. Chegou o pessoal que... E eu entendi que eles não têm ideia do que aconteceu. Fui eu que dei para eles um quadro da situação. Enquanto eu saio do Moshav, eu passo para a autoestrada e comecei a voltar para a zona do evento. Chego à primeira barreira policial, eu, na minha imaginação, eles poderiam discutir comigo, mas eles mesmos me armaram com armas mais pesadas e com equipamento militar e voltamos ao terreno. E havia confusão e a incompreensão do que estava acontecendo e com que escopo. Havia ao longo, ao comprimento e na largura da área. Todo mundo estava confuso. Parte sem espírito combativo. Foi onde eu cresci. Se há agora terroristas e civis, não há leis. Você tem que partir para o contato. O exército aqui ensina a gente que os oficiais vão na frente e não ficam atrás dando ordens. Então, o mais importante era trazer pessoas com armas, com rifles, quanto mais pessoas com rifle, e confrontar os terroristas. A realidade foi totalmente contrária. Eu vi como eu estava confuso, como eu estava emocionado, e eu entendi que eles não têm ideia sobre o que eles estavam falando, e eu, de fato, invadi a primeira barreira. Rompi a primeira barreira, cheguei na segunda barreira, já mais claro, e perguntei quem quer subir no carro, trazer equipamento e entrar comigo com armas pesadas para combater. Aí me disseram, não, é proibido, tem que esperar a ordem, a gente está esperando que as unidades especiais chegam. Eu rompi 4 barreiras militares e policiais, na última quase atiraram em mim, mas eu consegui me aproximar da base de Urim. Na base de Urim existe um eixo chamado 234, a estrada 234, que você conhece, que ela liga com a 232, que corta todo o entorno de Gaza. Eu conheço bem a região. Eu sei que com essa estrada eu posso chegar a 232 em 10 minutos e dali a 800 metros do Reim, que é o encontro das duas estradas, e alguns minutos até o local do festival. O tempo todo eu continuo a entrar em contato com as pessoas que estão
presas no evento. Então, uma das gerentes do bar nosso, eu escutei ela ser morta online, quer dizer, eu escutei os tiros, escutei o silêncio e escutei depois a conversação em árabe. Foi o tempo todo, eu entro em contato com o quartel de Beersheba, de onde eu posso conseguir equipamento e armas. Eu tento entender também quem está onde nesse evento. E quando a gente fala dessas pessoas que estão lá, são os círculos mais próximos, são os meus seguranças, meus fornecedores. No posto de gasolina, no começo de 232, da base de Urim, a gente vê uma caminhonete do Hamas que tentaram entrar no posto de gasolina. Também tem um vídeo conhecido que vê eles tentarem entrar na porta, na loja de conveniência do posto. Então, nessa hora, a gente conseguiu eliminar eles com a pistola e, graças a Deus, eu consegui armas longas e isso são Kalashnikov, AK-47. A primeira coisa que acontece aí, com relação às pessoas que estão lá com a Kalashnikov, então, esse é um problema porque todo o pessoal da segurança de Israel vai atirar direto em quem está com Kalashnikov, porque é a arma do inimigo. Coloquei o meu boné amarelo brilhante de segurança. A situação estava tão fora da realidade que o segurança que estava comigo disse assim, Yaguil, para pegar o antitanque, o foguete antitanque, eu sei usar. Na época que ele foi da infantaria, agora... E aí eu aprendi a usar todas as armas, e essa arma, em todas as guerras de Israel contra os árabes, ele entrou na nossa teoria de guerra. A situação era tão surrealista que 5 minutos eu levei pegar o disparador antitanque ou não. Aí pegamos todos os magazines que podíamos de bala e vamos para a estrada que leva para o evento. Essa estrada parecia um filme apocalíptico de ataque de zumbis. A gente passa entre corpos de civis, militares, policiais, terroristas, algo surrealista. E a gente, cada 200, 300 metros, a gente se deparava com células de terroristas. Não paravam de chegar caminhonetes do Ocidente. E aí... E avançam com militares e policiais estavam indo em direção à nossa direção. Foram perdas muito pesadas, muitos disparos. Às vezes a gente lutou ao lado de militares, ao lado de policial, o tempo todo com tendência, a nossa tendência era se aproximar do local do evento, do festival. Depois de 20 minutos de combates, a gente conseguiu chegar no início onde começa o Bosque de Be'eri, que o evento foi próximo ao Bosque de Be'eri. A gente chega nesse ponto. Esse ponto tem o tanque Merkavah, que ele disparou e acabou a munição dele. E ele foi atingido por um drone jogou uma bomba sobre o tanque, 4 morreram, um ficou ferido. Esse tanque agora, eu chego lá e vejo
dezenas de feridos que sobreviveram. Esse tanque passou a ser uma defesa muito grande e efetiva contra tiros. É um tanque Merkavá que metralhadores não fazem cócegas nele. E ali estavam vários participantes do festival, em vários níveis de gravidade, 2 policiais que ficaram com eles. Quando os terroristas começaram a invadir o evento, eles fugiram em direção ao bosque e se concentraram ali. Nesse ponto, eu encontro pela primeira vez uma força militar que chega para o evento, 4, um comandante de uma unidade de infantaria que estava lá, e o homem de comunicação dele, e um outro de um pelotão também. E eu nessa hora já comecei a ver o oficial do Comando Sul, e eu já comecei eu consegui convencer ele de que eu sabia da melhor forma o que estava acontecendo, que ele confiasse em mim, que os oficiais dele não estavam funcionando, não estavam atuando como deveriam, e agora eu preciso receber um equipamento de combate, armas automáticas, munição, e todo combatente que chega aqui, que entre comigo. Se a gente não entrar aqui em alguns minutos, vão haver centenas de reféns e a gente viu que a gente viu aqui que agora para cada refém a gente tem que liberar centenas de criminosos terroristas palestinos. Os oficiais que estavam comigo dessa unidade de infantaria não entendiam que havia ali uma festa, que a 400 metros dali haviam terroristas com reféns, muita gente ferida, pessoas que estavam escondidas, que aqui eles estavam comigo nas últimas 2h30, elas estavam falando comigo. A estrutura militar tem um problema. Quando acontece algo assim, eles não conseguem ser muito efetivos. Eu não recebi ordens de ninguém. Graças a Deus, Deus me conduziu e me preservou, e eu conduzi o evento como eu achava, com a minha experiência, com o meu conhecimento, o meu instinto, me conduziram. No final, voltar não tenho... Era um inferno sobre a terra. É isso que eu entendi que o poeta quis dizer com isso. Eu não podia imaginar que o inferno pudesse subir à terra. E em boa hora, o pessoal do Comando Sul de Beersheba encontrou o comandante desse pelotão para me dar equipamento e armas do exército e nos preparar para invadirmos o local do festival. Chegaram outros 4 comandantes de uma unidade especial que era da serviço penitenciário, e eles vieram para cá, pegaram 2 jipes e desceram em direção a nós. Esse é um evento. As pessoas aqui não estavam ligadas ao evento, não era da área de responsabilidade deles. Eles pegaram armas e equipamentos e se dirigiram ao entorno de Gaza. Nós éramos uma célula de 7 combatentes, eu, o comandante do pelotão e mais 3 combatentes dessa unidade, e um deles também era paramédico. É uma unidade especial, muito profissional.
E eu, de fato, abro um mapa e mostrei o programa de defesa de proteção do evento. Em 2 minutos disse qual seria o melhor lugar para a gente entrar, invadir, através do bosque, ver a saída de emergência. E a gente, então, pegou o equipamento e começamos a entrar, a avançar em direção ao bosque, em direção ao evento. A 200 metros, a distância era 400 metros, mas depois de 200, 250, começaram os confrontos com os terroristas que já tinham conseguido invadir o local. A gente não viu forças israelenses. E a gente começa a se confrontar no bosque, de árvore em árvore. A gente mata terroristas, avança mais um pouco, mata outros. Eu preciso assinalar que a gente chegou organizados com... Se a gente tivesse chegado com armas e munição e tudo isso, eles seriam eliminados imediatamente. De fato, a gente chegou até o local do evento e a gente invadiu o lugar do festival. Nesse ponto, eu olho para a direita e para a esquerda e começo a entender o tamanho do evento. A gente invadiu, então, o lugar do festival e foi a primeira oportunidade em que pude levantar a cabeça um pouco e ver o que estava acontecendo. Então, conforme a gente ia avançando, a gente encontrava outra célula de terrorista, outro terrorista. A gente encontramos uns 20. 2 a gente capturamos e depois que a gente conseguiu controlar a área, é uma área de 10 hectares, não é um lugar orgânico. A gente se conhecia antes, então é como num filme. Nessa etapa a gente começou a gritar: somos do exército, tem alguém aqui? Para que as pessoas que estivessem escondidas, que o que ele encontrou às 2 horas últimas foi tiro de terroristas e sequestros e tiros, então que saíssem em nossa direção. Havia nessa etapa, pelo menos eu achava, haviam uns 10 cadáveres. Entendo que nós somos 7 combatentes, que a gente precisa dar primeiros socorros aos feridos de tiros e outras coisas, também proteger o local nas 4 direções e também procurar sobreviventes, encontrar as pessoas que se escondem. E eu, nesse ponto, vejo que os terroristas caíram, então eu posso dar ordem para as pessoas saírem do esconderijo. Algumas pessoas saíram com os nossos gritos, eles ouviram a gente falando em hebraico e a gente deram uma olhada e viram que éramos combatentes israelenses e eu comecei a entender a abrangência. Eu mandei no chat da Nova, que está ligado a todos os nossos sócios, a todos os que participam da administração, e esse chat ia ser difundido para todo mundo que precisa, e nesse chat da organização dos produtores, que eu sou sócio, se eu fizer um zoom out, são pessoas que estão acostumadas a dar resposta, a conduzir situações, não como essas, mas está no seu caráter, como lidar com situações estranhas. Então, logo viriam pessoas para cá. Eu mandei uma mensagem de voz, eu descrevi onde eu estava, que a gente destruiu alguns terroristas, que a gente queria dar ajuda, primeiros socorros ao pessoal aqui ferido,
Isso não funcionou muito bem porque as pessoas estavam muito céticas e desconfiadas. Elas esperavam o exército fabuloso de Israel e não chegou. E, de fato, pensaram que poderíamos ser terroristas que estavam tentando tirar eles do esconderijo. Então, eu entendi que eu preciso fazer algo para tirar a dúvida do pessoal. Eu fiz um vídeo curto de meio minuto em que eu mostro que eu estou no centro do evento, contar que a gente eliminou todos os terroristas que estavam no local e que a gente estava dando primeiros socorros aos feridos e que viessem quanto mais pessoas se dirigissem até nós. E nessa área que era o quarto, a sala de controle, eu decidi que lá a gente ia concentrar, fazer um pequeno hospital de campo. Nesse evento a gente normalmente tem uma clínica com 3 ambulâncias. Uma das ambulâncias sobreviveu ao ataque e eu corri até lá, trouxe a caixa de primeiros socorros e 2 de nós começaram a dar primeiros socorros, a prestar, e outros 2 estavam fazendo uma verificação do local.